Vamos lá para mais um descritor aqui, né? Agora o descritor D6 do quinto ano do ensino fundamental. Ele diz o seguinte, ó, estimar a medida de grandeza utilizando unidades de medidas convencionais ou não, né? Então aqui é importante que a gente entenda, né, que esse descritor ele pede, né, que a gente estime, né, algumas medidas utilizando unidades convencionais ou não. Então essas unidades convencionais, né, aquelas de comprimento, de capacidade, né, de massa. Então, pode ter algumas questões que tenham essas unidades convencionais ou não. Então, vamos para o primeiro item. Todos os objetos estão cheios de água. Qual deles podem conter exatamente 1 litro? Então, ele quer saber qual desses objetos aqui tem 1 litro. A gente sabe que isso são, né, objetos muito presentes no nosso cotidiano. Então, está muito presente, então é importante que a gente entenda, né, qual é, né, a unidade de medida de cada um. Então, por exemplo, aqui o primeiro. Primeiro a gente tem uma canecazinha, né? Geralmente, né? Essas canecas ou copos, né? Até os copos descartáveis, eles já trazem essa unidade, né? Em que, né? É em ml. A gente sabe que ml, né? É uma unidade abaixo de litros, né? Para medir valores menores de que litro. Então, geralmente a canecazinha aqui é em ml. Já as jarras, né? As jarras que a gente tem em nossa casa, geralmente a unidade de medida dela é o quê? 1 litro, né? Então, geralmente as jarras, né? Ela tem essa capacidade de 1 litro, né? Algumas jarras podem ter 2 litros, né? 1,5 litro, mas gira em torno disso aí. Aqui a gente tem uma garrafazinha térmica, né? Então, que também está dentro do nosso cotidiano. É importante que o aluno entenda que isso aqui é um recipientezinho maior do que 1 litro, 2 litros. Geralmente essa garrafazinha térmica ela tem umas de 5 litros, né, ou de 10 litros, entende? E aqui a gente tem um tonel, né, que aí serve, né, para umas unidades, né, bem maiores, né, no caso aí de água. Então, qual delas aqui, qual desses recipientes podem conter exatamente esse 1 litro? Então, aqui, pelo que a gente está discutindo, né, seria quem? Seria a jarra. A jarra, né, é o melhor objeto aqui que pode ter exatamente 1 litro. E a gente sabe que a caneca é abaixo de 1 litro, né? Essas garrafas térmicas são acima e o tonel bem acima. Então, é importante que a gente compreenda, né, essas estimativas e saber relacionar isso também no nosso cotidiano, observar essas unidades, né? E isso é importante, isso faz parte, né, de nossa vida. Então, vamos para o próximo item. Próximo item aqui, ele diz o seguinte, ó, mais uma vez ali está em destaque ali, ó, estimar, tá vendo? A gente vai estar estimando. Então, vamos lá. Então, segunda questão, observe as figuras. E ele diz o seguinte, ó, Gabriela é mais alta do que Júnior. Então tá aqui Gabriela, eu vou botar aqui um G de Gabriela e aqui um J de Júnior. Ele está dizendo que Gabriela é mais alta do que Júnior. A gente percebe aqui no suporte, na imagem, né? Ela tem 142 centímetros. Quantos centímetros aproximadamente Júnior deve ter? Então, quando a gente olha para a figura, né? A gente vê o seguinte, que Júnior é menor do que Gabriela. Então, Júnior não pode ter 142 centímetros. Então, já vou descartar aqui a letra D. A letra D não pode ser de jeito nenhum, porque Júnior é menor do que Gabriela. É assim? Então, a gente já descartou uma opção. Já não pode ser a letra D. Gabriela, ela tem o quê? 142 centímetros. E quando a gente faz isso aqui, ó, vou fazer uma estimativa aqui. Vê. A metade, né, de 142 é 71. Então, se aqui é 71, aqui é 71. Então, a gente vê que Júnior, né, daqui para aqui é 71. Então, Júnior tem mais do que 71 centímetros. Então, a gente já descarta também aqui quem? A letra A, não é verdade? E aí a gente ficou entre a letra B e a letra C. Então, repara bem. Quando a gente faz isso aqui, ó, eu vou traçar isso aqui, porque isso aqui é a altura de Júnior. A gente percebe o seguinte, que a diferença é muito pequena. Então, eu fiquei entre duas opções, 81 e 136. Mas quais delas aqui vai representar melhor? A gente percebe que a diferença é bem pequenininha
Então, aquela que melhor representa aqui, estimando, seria quem? A letra C. Porque 81, ó, está bem próximo de quanto? De 71. Entendesse? Então, a diferença aqui é muito, muito pequena. Então, aqui a gente marcaria quem? Aqui a gente marcaria 136, beleza? Então, vamos para o próximo item. Então, o próximo item ele diz o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Sexto, né? Descritor 6, questão 3. Então, vamos lá. Estimar, mais uma vez aqui vou destacar estimar, a medida de grandeza, né? Utilizando unidades de medidas convencionais ou não. Então, ele diz o seguinte, ó. Pedro mediu um palito de fósforo com a régua. A medida desse palito é. Então, aqui a gente já tem, né, uma unidade convencional. A gente tem aqui um instrumento também de medida. Não é assim? Então, geralmente, as réguas, né, elas são instrumentos que medem, né, e sua unidade é centímetro. Então, aqui ele está medindo um palitozinho de quê? De fósforo. Então, aqui a gente percebe que, ó, aqui a gente tem o quê? 5. Então, aqui a gente tem, a metade é quem? 5,5. Então, aqui a gente vai ter o quê? 1, 2, 3, quem mais? Então, aqui a gente tem, ó, daqui para aqui, vamos repetir. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, a medidazinha aí correta, exata desse palito de fósforo aí seria quanto? 5,3. Então, aqui só era analisar direitinho, né? Então, a gente percebe aqui, né, que essa unidade aqui é centímetro. A gente está utilizando aí um instrumento para fazer essa medida, né? Pedro utilizou aí, né? Pedro utilizou esse instrumento. E aqui a gente começa do zero, ó. Então, vem, né? E aqui a gente tem, ó, 5. Então, é menor, está entre 5 e 6. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, começando em 5. Eu marco isso aqui, ó. É onde, né? É onde é a medida do fósforo, do palito de fósforo. Então, aqui vai ter quantos? 5. Aí aqui, ó. 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ser, né? 5,3 é a que melhor representa isso aqui. Porque, veja, 5,5 é a metade. Na verdade, 5,1 é aqui. Né? 5 não pode ser, então a gente ficaria com, né, a letra C, 5,3. Né? Então, o item fácil, né? Porque aqui a gente nem estimou. Aqui já estava a unidade ali corretazinha, então só era a gente observar o que estava escrito aqui na régua. Então, é importante a gente trabalhar com esse instrumento de medida, né? E com outros também, para a gente perceber e como fazer essas unidades, né, acontecerem, né? Essas medidas acontecerem, ok? É importante estar trabalhando com esses instrumentos, né, de medidas também, o aluno manuseando isso aí e entendendo como é que faz essas medidas, porque no item desse ele não teria dúvida. Então, vamos para o próximo. O próximo item ele diz o seguinte aqui, ó, que a gente vai estimar bastante, hein? Que a gente pode fazer uma continha aqui nessa questão, né? Mas aqui, o descritor D6 ele fala em estimar. Já o D7, aí de fato ele vai trabalhar com as unidades de medidas, beleza? De massa, de comprimento, de volume, né? Mas aqui a gente pode resolver essas questões, né? É importante a gente resolver essas questões aqui também estimando. Ok? Então vamos lá. João quer medir uma tábua e para isso está usando seu palmo e mede 21 centímetros. Está lá o palmo de João. Então a tábua ela tem toda quanto? Ela tem, né, 1,10 metros. Então a gente já percebe que isso aqui está em centímetros e que isso aqui está em metros, né? Mas a gente vai tentar, primeiramente, a gente vai resolver essa questão aí estimando, beleza? Para ver se dá para sair. Assim sendo, essa tábua deve conter mais de 4 palmos e menos de 5 palmos, exatamente 5 palmos, mais de 5 palmos e menos de 6 palmos, ou exatamente 6 palmos. Então, como a gente está estimando, o que é que a gente pode fazer aqui? Veja, aqui tem 21, né? Então, daqui para aqui, ó, 21. Então, vamos tentar fazer essa questão aqui estimando. Então, vou fazer o seguinte, ó, daqui para aqui tem quanto? Tá vendo? Estou tentando fazer aqui o mesmo padrão aqui, tá vendo? Aqui também tem 21. Aí aqui, mais ou menos, né? Aqui também tem
21, né? Então, deixa eu marcar aqui direitinho aqui para a gente não se perder. Então, aqui, ó, tem 21. Aqui tem mais 21. Aqui tem mais 21. Aqui, deixa eu tentar fazer a mesma aberturazinha. Aqui tem mais 21, né? Aqui tem mais 21. Então, aqui a gente já tem quantos, ó? 1, 2, né? 3, 4, 5. E a gente percebe que isso aqui não vai dar, né? Não vai ser um valor maior do que 6. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, né? 3, 4, 5. Então, a gente percebe que esse valor aqui seria o quê? Mais de 4 palmos e menos de 5. Exatamente 5 palmos. Mais de 5 e menos de 6, ou exatamente 6? A gente percebe aí que, estimando, né? Isso aqui está dando aproximadamente quanto aí? Está dando um valor aí maior do que 5 e menor do que 6. Vamos tentar fazer aqui de novo para tu te ligar aí, ó. Então, isso aqui é quem? Isso aqui, daqui para aqui, ó, é 21. Aqui é 21. 21. 21. Né? Podia ser mais para cá um pouquinho, o 21. Ó. Vou botar mais um pouquinho para cá. A abertura tem que ser bem parecida. Como eu estou sem a régua, né? Então, é estimando. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, mais 21. Né? E aqui a gente percebe que vai dar um valor menor do que quanto? De que 21. Então, aquele que melhor representaria aqui, né, seria a letra C, mais de 5 palmos e menos de 5 palmos. Aí, se o aluno tivesse um conhecimento aí de unidades de medida de comprimento, ele poderia fazer o seguinte aqui nesse item, ó, vê. Eu tenho aí a tábua toda, ela tem, né, 110 metros. Transformando isso aqui para centímetros, né? Isso aqui ficaria quanto? 110 centímetros. Isso a gente vai estudar no próximo descritor. Né? Essas transformações são tão importantes. Beleza? Então, por que eu transformei para centímetro? Porque o palmo da mão era em centímetro. Então, a gente pegando aqui, ó, pegando aqui 110 dividido por 21, né? Vou dividir. E eu vou saber quantos palmos vai ter. Então, isso aqui, vê, se eu pegar aqui 6, vê, se eu pegar 6, aqui vai ficar 21 vezes 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Então, vai dar 126. Então, vai ser maior. Não é verdade? Então, se eu pegar aqui e dividir isso aqui por 5, o que é que vai acontecer? Pegar por 5 agora. Então, né? Vou botar 5 aqui que diga. Então, isso aqui vai dar 5, isso aqui vai dar 10. Então, vai dar 105, vai ser menor. Então, a gente tem a certeza, né? Agora a gente tem a maior certeza do mundo, né? Que é entre 5, né? Maior que 5 e menor do que 6. Mas é importante trabalhar, né? Esse descritor aqui estimando. Ok? Então, a gente vai estimando. E a gente vai tentando fazer a mesma aberturazinha aqui. E a gente percebe que esse valor aqui não vai dar 21. Então, isso aqui vai estar entre 5, né? Mais que 5 e menor que 6. O próximo descritor D7, né? A gente vai aprender, né? A gente vai trabalhar direitinho, né? Esse descritor aqui de transformar unidades de medidas, né? De centímetro para metro, né? De quilômetro para metro, decímetro. Então, é importante que a gente entenda que aqui a gente pode estimar, beleza? Então, tá aí, a gente poderia chegar na letra C, estimando. Então, vamos para o próximo aqui de escritor. Escritor não, desculpa, próximo item. Então ele diz o seguinte aqui, ó. Bruno colocou em um pote 5 pacotes de biscoitos iguais ao representado na figura abaixo. Tá aqui a figura. Tá vendo? Pacotezinho do biscoito, ele tem 110 gramas, né? Qual é a quantidade de biscoito que ele colocou nesse pote? Menos de meio quilo, 1 quilo ou mais de 1 quilo? Então o que é que a gente vai fazer? 210. Vou multiplicar isso aqui por quem? Por 5, porque ele colocou 5 pacotes. Ou senão eu faço 210 mais 210 mais 210 mais 210.
Somo 210 5 vezes ou faço a multiplicação, né, com o meu aluno. Então, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, e 5 vezes 2 vai dar 10. Então, isso aqui vai dar quanto? 1.050 gramas. Não é verdade? 1.050 gramas. Então, é importante, né, também, né, trabalhar o seguinte. Então, a gente sabe, né, o aluno tem que entender que 1 quilo, ele vale quanto? Mil gramas. Beleza? Então, 1 quilo vale 1.000 gramas. Então, isso aqui é muito presente no nosso cotidiano também. Então, essa unidade aqui, né, a gente sabe que existem outras unidades de massa, mas essas duas aqui são bastante presentes. Então, é importante que a gente trabalhe, que o aluno entenda também, né, que 1 quilograma, né, vale 1.000 gramas. Então, se ele colocou lá 5 pacotes e cada pacote tinha 210, totalizando aí 1.050 gramas, então 1.050, ele está acima de quanto? Ele é maior do que quanto? Ele é maior do que 1.000, né? E 1.000 corresponde ao quê? 1.000 gramas corresponde ao quê? A 1 quilograma. Então aqui a gente marcaria quem? Então, é 1 quilo? Não, aqui seria o quê? Aqui seria mais de 1 quilo, não é verdade? Então aqui, ó, a gente marcaria aqui, né? Mais de 1 quilo, letra D. Então é importante também saber, né? Essas unidades convencionais. Então vamos para a próxima aqui. E aqui, para a gente fechar, né, volta mais uma vez aquela questão, né, que a gente trabalhou aí no primeiro item dessa aula. Então, vê, observe as imagens abaixo com atenção dos objetos representados ao lado da figura, né, no caso aqui acima, que representa menos de 200 ml. Então, quer saber o que tem menos de 200 ml de capacidade é. Então, qual das figuras aqui pode representar menos de 200 ml? Então, aqui a gente tem, ó, uma garrafa de refrigerante, né, de 2 litros, um botijão de água que é de 20 litros, e aqui a gente tem um tonelzinho aqui, né, que acredito que é acima aí de 50 litros. Então, a única situação que poderia representar aí um recipiente, né, um objeto que tenha abaixo de 200 ml seria o quê? Seria o copozinho. É isso? Então aqui a gente marcaria quem? A letra A. Então a gente está estimando aí, né, essas situações aí. Então, descritor bacana, onde a gente fez algumas estimativas, onde a gente tem que também reconhecer alguns objetos do nosso cotidiano, né, e suas unidades, para a gente poder, né, estar acertando essas questões aí. Beleza, gente? Então, até o próximo descritor.